Homens, prestem atenção. Imagine acordar no meio da madrugada mais uma vez, correndo para o banheiro. O fluxo é fraco, o alívio é parcial, e quando volta para a cama, o sono já foi embora. Aos poucos, essa rotina silenciosa vai desgastando não só o corpo, mas também a mente. O que antes parecia apenas um incômodo da idade, agora começa a soar como um sinal de perda. Perda de vigor, de autonomia e, em muitos casos, de masculinidade. Mas o que quase ninguém fala é que, em muitos casos, não se trata apenas do relógio biológico avançando. Existe um fator oculto, negligenciado por décadas, que pode estar por trás desse sofrimento. Um detalhe tão simples, mas tão poderoso, que chega a ser surpreendente: a deficiência de vitaminas essenciais. Sim, a ausência de nutrientes básicos pode inflamar a próstata, favorecer o crescimento do órgão e transformar cada ida ao banheiro em uma batalha. E aqui está o ponto que pode mudar tudo. Um único nutriente, tomado no momento certo, já demonstrou começar a aliviar sintomas em menos de 24 horas. Não estamos falando de remédios caros, nem de cirurgias dolorosas, mas de devolver ao corpo aquilo que ele perdeu ao longo do tempo. Sou doutora Laura, urologista e especialista em saúde masculina. Passei mais de 30 anos ouvindo histórias de homens que acreditavam não ter saída além dos medicamentos e dos bisturis. Homens que carregavam em silêncio a vergonha de falar sobre sua saúde íntima, que viam a virilidade escoar junto com cada noite mal dormida. Mas também testemunhei a transformação daqueles que entenderam a verdade. E o corpo possui uma capacidade natural de recuperação quando lhe damos as ferramentas certas. A grande ilusão é pensar que o aumento da próstata é um destino inevitável. Essa crença foi repetida tantas vezes que se tornou uma sentença. Só que não é bem assim. A resposta, em muitos casos, não está nos consultórios cheios de prescrições, mas escondida no simples hábito de restaurar aquilo que seu corpo pede em silêncio. Nutrientes que regulam hormônios, combatem inflamações e devolvem equilíbrio às células. Ao longo deste vídeo, vamos percorrer juntos esse caminho. Vou revelar as 5 vitaminas que considero fundamentais para proteger e restaurar sua próstata. Você vai compreender de forma clara como cada uma delas age dentro do corpo e descobrir passos práticos para aliviar sintomas que talvez hoje pareçam incontroláveis. Quando penso nos milhares de homens que passaram pelo meu consultório ao longo de 3 décadas, existe um padrão que se repete. Quase todos os que chegam com queixas de próstata aumentada apresentam deficiência de vitamina D. É o que eu chamo de deficiência invisível, porque você não percebe os sinais logo de início. Não sente dor, não percebe mudanças evidentes, até que silenciosamente o corpo começa a dar sinais. A próstata aumenta, o fluxo de urina enfraquece, as idas noturnas ao banheiro se multiplicam. A maioria acredita que a vitamina D serve apenas para fortalecer ossos ou evitar gripes. Mas a verdade é que esse nutriente atua como um verdadeiro regulador interno, comandando centenas de processos vitais. E no caso da próstata, o papel é crucial. Ela age como um pacificador, reduzindo a inflamação e equilibrando os hormônios que controlam o crescimento do tecido prostático. Sem vitamina D suficiente, o equilíbrio entre a testosterona e o DHT, hormônio diretamente ligado ao aumento da próstata, se perde. É como se o corpo tivesse perdido o freio de mão, e o resultado é a glândula inchada, pressionando a uretra e transformando cada micção em um desafio. Lembro-me de um paciente em especial, um homem de 68 anos. Ele me procurou exausto de acordar 5 ou 6 vezes por noite. Estava à beira de aceitar a cirurgia como única saída. Quando pedimos exames, descobrimos que seus níveis de vitamina D estavam praticamente zerados. Iniciamos uma reposição simples, diária. Poucas semanas depois, ele voltou ao consultório com um sorriso diferente. Disse que finalmente dormia noites inteiras, algo que não acontecia havia anos. Para ele, a vitamina D foi mais poderosa do que qualquer medicamento que já havia tentado. Por que isso acontece com tanta frequência? A resposta está no estilo de vida. Quando éramos mais jovens, passávamos horas ao ar livre, trabalhando, praticando esportes, tomando sol. Mas com o tempo, passamos a viver mais dentro de casa. A pele envelhecida já não produz vitamina D com a mesma eficiência. A proteção solar, os invernos longos e até a rotina corrida se tornam barreiras para uma síntese adequada. Resultado: a maioria dos homens acima de 60 vive em déficit crônico. Corrigir essa falta não precisa ser complicado. Alguns homens conseguem recuperar níveis saudáveis com exposição moderada ao sol.
Mas na prática, a maioria precisa de suplementação de qualidade para atingir o ponto ideal. Quando isso acontece, os resultados podem ser surpreendentes. A próstata se torna menos rígida, o inchaço diminui, a urgência de urinar perde força. É como se o corpo, após anos de tensão silenciosa, pudesse finalmente respirar aliviado. E aqui está a grande lição. Não se trata de truques milagrosos, mas de devolver ao corpo aquilo que ele perdeu ao longo do tempo. Quando você restabelece esse equilíbrio, sintomas que pareciam inevitáveis começam a se dissolver. Noites de sono voltam a ser completas, a vitalidade retorna e até a confiança de viver sem medo do banheiro mais próximo renasce. Mas a vitamina D é apenas o começo dessa jornada. Se ela atua como o protetor silencioso, existe outro nutriente que age como um verdadeiro escudo, defendendo suas células do desgaste diário, daquilo que corrói a próstata de dentro para fora. Estou falando da vitamina E, o antioxidante que pode transformar a forma como sua próstata envelhece. Vitamina E. Depois de compreender o papel silencioso da vitamina D, precisamos falar sobre outra peça-chave que muitos homens ignoram: a vitamina E. Se a D atua como pacificadora, a E funciona como um verdadeiro escudo, protegendo a próstata contra o desgaste diário e contra um inimigo que quase ninguém vê, o estresse oxidativo. O que é isso? Imagine um carro antigo esquecido na garagem. Com o tempo, o metal começa a enferrujar, mesmo sem você perceber no início. É um processo lento, mas inevitável quando não há proteção. O mesmo acontece dentro do corpo. As células da próstata sofrem ferrugem interna, resultado da ação de moléculas instáveis chamadas radicais livres. Elas se acumulam com a idade, pela má alimentação, pelo estresse, pela poluição e até pelo simples ato de envelhecer. No início, os danos parecem invisíveis, mas aos poucos as células enfraquecem, o tecido inflama e a próstata aumenta, comprimindo o canal urinário. É nesse momento que muitos homens começam a sentir urgência constante, jato fraco e a frustração de nunca esvaziar a bexiga por completo. É aqui que entra a vitamina E. Ela funciona como uma armadura celular, um antioxidante natural capaz de neutralizar esses radicais livres antes que causem estragos. É como se blindasse as células da próstata contra a corrosão diária, dando a elas espaço e tempo para se recuperar. Recordo-me de um paciente de 72 anos. Ele descrevia a sensação de ter a bexiga presa num torno. Cada ida ao banheiro era desconfortável, e o medo de não conseguir segurar a urina em locais públicos o deixava ansioso a cada saída de casa. Revisamos sua dieta e identificamos uma carência profunda de antioxidantes. Introduzimos uma suplementação de vitamina E, especialmente na forma natural com diferentes tipos de tocoferóis, que é muito mais eficaz. Em poucos meses, esse homem voltou ao consultório emocionado. Disse que, pela primeira vez em anos, conseguiu assistir a uma missa inteira sem correr ao banheiro. Esse é o poder da vitamina E: reduzir a pressão, aliviar o inchaço e devolver liberdade. Quando o estresse oxidativo diminui, a próstata deixa de ser constantemente atacada. A uretra respira, o fluxo volta a ser mais forte e o desconforto que parecia eterno começa a desaparecer. Mas é preciso cuidado. Nem toda vitamina E é igual. As versões sintéticas, comuns em muitos suplementos baratos, não oferecem os mesmos benefícios. O ideal é buscar a forma natural, de preferência combinada a uma dieta rica em nozes, sementes e vegetais verdes. Assim, o corpo recebe a proteção necessária, sem excessos e sem riscos. Eu costumo dizer a meus pacientes: a vitamina E não é uma solução instantânea, mas sim um guarda-costas fiel. Ela defende suas células todos os dias, enquanto o organismo se reorganiza e encontra o equilíbrio perdido. É um processo gradual, mas que oferece alívio real e duradouro. E se a vitamina E protege contra a ferrugem interna, existe outro nutriente que age como um bombeiro silencioso. Ele combate diretamente a inflamação, aquele fogo constante que arde dentro da próstata e que tantos homens descrevem como uma sensação de queimação e irritação. Estou falando da vitamina C, o lutador contra a inflamação. Se a vitamina D atua como pacificadora e a vitamina E como escudo, a vitamina C entra em cena como o bombeiro que apaga o fogo interno. E quando falo em fogo, não é metáfora exagerada. Muitos homens descrevem seus sintomas com a mesma palavra: queimação. Aquele ardor ao urinar, a sensação de irritação constante, a inflamação que não dá trégua. A inflamação é um dos maiores inimigos da próstata. Ela incha o tecido, pressiona a bexiga e reduz o espaço da uretra,
tornando cada ida ao banheiro um tormento. E, infelizmente, muitos acreditam que esse incômodo é apenas uma consequência natural da idade, algo inevitável. Mas não é bem assim. A vitamina C tem um papel poderoso nesse processo. Ela combate diretamente essa inflamação e ajuda o corpo a reparar os danos. Muita gente pensa na vitamina C apenas como a vitamina das gripes. Mas dentro da próstata, sua função vai muito além. Ela reduz a irritação dos tecidos, acelera a cicatrização e fortalece a estrutura da bexiga, tornando-a mais firme e resistente. É quase como despejar água fria em uma fogueira que parecia incontrolável. Eu me lembro claramente de um homem de 67 anos que chegou ao consultório desanimado. Ele dizia: "Doutor, parece que nunca consigo esvaziar a bexiga, não importa quantas vezes eu vá ao banheiro." Fizemos exames e descobrimos que sua alimentação era quase toda baseada em alimentos industrializados, pobre em frutas e vegetais. O resultado? Níveis baixíssimos de vitamina C. Corrigimos isso com mudanças simples na dieta e um suplemento diário. Poucas semanas depois, ele voltou com outra expressão no rosto. Disse que a queimação havia diminuído e que finalmente conseguia sair de casa sem medo de ficar preso ao banheiro mais próximo. Para ele, não foi apenas uma melhora física, foi a recuperação da liberdade. E há algo ainda mais interessante. A vitamina C não trabalha sozinha. Quando combinada com a vitamina E, elas formam uma dupla poderosa. Uma combate a inflamação, enquanto a outra protege contra o desgaste oxidativo. Juntas, criam um ambiente perfeito para que a próstata pare de sofrer agressões e finalmente tenha espaço para se recuperar. O problema é que, com o passar dos anos, nossos níveis naturais de vitamina C caem. A alimentação moderna, cheia de produtos industrializados e pobre em frutas frescas, só agrava esse cenário. Resultado, a inflamação se instala e se torna um inimigo permanente. Mas, felizmente, a solução é simples. Um prato com frutas cítricas, berries, pimentões ou mesmo um suplemento de qualidade pode devolver ao corpo aquilo que ele perdeu. E os efeitos podem ser sentidos rapidamente. Menos ardência, menos urgência para urinar, noites mais tranquilas e uma sensação de alívio que parecia impossível. Mas a história não acaba aqui. Se a vitamina C é o bombeiro que apaga o fogo, existe outro nutriente que atua como maestro silencioso, conduzindo cálcio, hormônios e células para os lugares certos. Esse nutriente pouco conhecido tem o poder de reorganizar o corpo e aliviar a rigidez da próstata. Estou falando da vitamina K2, o equilibrador hormonal. K2, Até aqui, vimos nutrientes que reduzem a inflamação, protegem células e devolvem vitalidade. Mas há um detalhe quase sempre esquecido: um maestro invisível que conduz processos silenciosos dentro do corpo, a vitamina K2. Poucos homens já ouviram falar dela, e mesmo entre médicos, muitas vezes é negligenciada. No entanto, sua influência sobre a próstata pode ser decisiva. Pense no cálcio. Todos sabemos que ele é essencial para ossos fortes. Mas o que acontece quando esse mineral começa a se acumular onde não deveria? Em vez de fortalecer, ele endurece tecidos moles, favorece inflamações e pode até agravar o inchaço da próstata. É aí que a vitamina K2 mostra seu poder. Ela atua como um guia, conduzindo o cálcio para os ossos, onde é necessário, e afastando-o da próstata e de outros tecidos sensíveis. Quando falta K2, o corpo perde esse direcionamento. O cálcio se desvia, infiltra-se em lugares errados, e o resultado é um tecido prostático mais rígido, inflamado e doloroso. Em muitos pacientes, essa deficiência silenciosa significa noites em claro, pressão constante sobre a bexiga e um fluxo cada vez mais fraco. Um caso me marcou. Um senhor de 74 anos chegou até mim desanimado, após ouvir de outro especialista que a única saída seria a cirurgia. Ao revisar seus exames e hábitos alimentares, identifiquei uma deficiência profunda de K2. Recomendamos um suplemento adequado, aliado a mudanças simples na dieta. Alimentos como ovos caipiras e queijos maturados são boas fontes naturais. Meses depois, esse homem voltou diferente. Relatava menor pressão sobre a bexiga, jato urinário mais firme e uma sensação de leveza interna. Ele mesmo disse: "Doutor, parece que meu corpo finalmente relaxou." Esse é o poder silencioso da vitamina K2, mas seu papel vai além do cálcio. A K2 também atua em conjunto com a vitamina D, ajudando a equilibrar hormônios como a testosterona e o DHT. Quando esse equilíbrio é restaurado, o tecido da próstata tende a amolecer, o inchaço diminui e as idas noturnas ao banheiro se tornam menos frequentes.
É como se o corpo reencontrasse sua harmonia natural. Infelizmente, a alimentação moderna oferece pouquíssima K2. Décadas atrás, quando consumíamos mais alimentos fermentados e produtos naturais, era comum manter níveis adequados. Hoje, com dietas industrializadas e pobres em nutrientes, a deficiência se tornou quase universal entre homens mais velhos. Restaurar esse nutriente é devolver ao corpo um ajuste fino que faltava há anos. Não é mágica, é biologia em estado puro. E quando o corpo volta a ser conduzido por esse maestro invisível, a próstata ganha espaço para se regenerar. Mas ainda falta uma peça para completar o quebra-cabeça. Porque além de reduzir inflamação, blindar as células e equilibrar hormônios, é preciso recuperar algo que muitos homens acima dos 60 sentem perder: a energia. A vitalidade para viver os dias com disposição, clareza mental e até vida íntima ativa. E é aqui que entra o grupo das vitaminas B, os verdadeiros combustíveis do corpo. O impulso de energia e circulação. Entre todos os relatos que escuto de homens acima dos 60 anos, há uma queixa que vai além da próstata: o cansaço constante. Não é apenas a dificuldade para urinar, é a sensação de que o corpo está mais lento, pesado, como se a energia tivesse sido drenada pouco a pouco. Muitos me dizem: doutor, parece que meu corpo não me acompanha mais. É nesse ponto que entra o complexo B. Esse grupo de vitaminas é como o combustível do organismo. Ele não só ajuda a transformar os alimentos em energia utilizável, como também mantém a circulação ativa e protege os vasos sanguíneos. Para a próstata, isso significa algo vital: mais oxigênio, mais nutrientes chegando às células e menos inflamação escondida. Entre todas as vitaminas desse grupo, 3 se destacam para os homens: B6, B12 e ácido fólico, também chamado de folato. Juntas, elas têm o poder de reduzir um inimigo invisível chamado homocisteína. Esse composto, quando elevado no sangue, danifica os vasos, endurece os tecidos e cria um ambiente favorável à inflamação crônica. É como um veneno silencioso que corrói o corpo por dentro. E na próstata, esse processo se traduz em rigidez, dor e mais dificuldade para urinar. Quando os níveis dessas vitaminas são restaurados, a homocisteína cai. O sangue volta a circular melhor, o tecido prostático recebe mais oxigênio e os sintomas começam a aliviar. A diferença pode ser sentida não só no fluxo urinário, mas também na disposição geral. Lembro-me de um paciente de 69 anos que chegou até mim abatido. Não apenas sofria com um jato fraco e as idas constantes ao banheiro, mas também dizia não ter mais ânimo para nada. Seu exame mostrou níveis muito baixos de B12 e folato. Ajustamos sua alimentação, introduzimos suplementação adequada e, em poucos meses, a transformação foi notável. Ele não apenas relatou melhora nos sintomas urinários, como também disse sentir-se mais vivo, com clareza mental e até um novo fôlego em sua vida íntima. Foi como se as engrenagens internas voltassem a girar com força. Esse é o impacto do complexo B. Não atua em uma única frente, mas em todo o sistema. Ao melhorar circulação, reduzir inflamação e restaurar energia, essas vitaminas não apenas aliviam os sintomas da próstata, elas devolvem vitalidade ao homem como um todo. E essa talvez seja a lição mais poderosa até aqui. A próstata não é um órgão isolado. Ela responde a todo o estado do corpo. Quando você corrige deficiências, melhora o fluxo sanguíneo e recupera energia, o efeito se espalha por todas as áreas da vida. Agora que já percorremos os 5 pilares, vitamina D, C, K2 e o complexo B, é hora de juntar todas essas peças e revelar a verdade que quase ninguém conta. A verdade de que a saúde da próstata pode ser recuperada não com promessas milagrosas, mas com a restauração do que o corpo sempre precisou. E na conclusão desta jornada, quero mostrar a você por que tantos homens passam a vida sem nunca ouvir falar disso, e como esse conhecimento pode devolver noites tranquilas, confiança e dignidade. Depois de 3 décadas ouvindo histórias de homens que sofrem em silêncio, chego sempre à mesma constatação: o problema da próstata não é apenas o peso da idade. Na maioria dos casos, é o reflexo de um corpo que foi privado, durante anos, de nutrientes essenciais. Não se trata de um castigo inevitável, mas de um desequilíbrio que pode ser corrigido. Vimos como a vitamina D age como protetora silenciosa, reduzindo inflamações e regulando hormônios. Como a vitamina E blinda as células contra o desgaste invisível do tempo. Como a vitamina C apaga o fogo da inflamação que tantos descrevem como ardência constante.
Descobrimos o papel surpreendente da vitamina K2, que guia cálcio e hormônios para os lugares certos, aliviando a rigidez prostática. E por fim, entendemos como o complexo B devolve energia, circulação e vitalidade, iluminando novamente a vida de quem já acreditava estar condenado ao cansaço. Esses 5 pilares juntos não são apenas suplementos. São a chave para restaurar o equilíbrio natural do corpo. Eles não prometem milagres, mas oferecem algo muito mais sólido. Noites inteiras de sono, dias vividos sem o peso da urgência constante e a dignidade de sentir-se novamente dono do próprio corpo. O que mais me impressiona, depois de tantos anos de prática clínica, é perceber como milhares de homens nunca ouviram falar disso. Foram ensinados a acreditar que o único caminho seria se conformar, engolir comprimidos cheios de efeitos colaterais ou enfrentar procedimentos invasivos. Poucos receberam a informação de que a natureza já havia colocado nas mãos deles ferramentas poderosas para recuperar saúde e autonomia. Por isso, a mensagem que quero deixar é simples: você não está condenado. A próstata não precisa ser uma prisão. Quando devolvemos ao corpo aquilo que vinha pedindo em silêncio, ele responde. Não em dias mágicos, mas em semanas ou meses de transformação consistente. E cada passo nessa jornada é uma conquista. Dormir melhor, urinar sem dor, recuperar energia, retomar a vida íntima. A verdade que quase ninguém conta é esta: sua saúde não precisa ser roubada pelo tempo. O conhecimento certo, aliado à escolha simples, pode libertar você do ciclo de sofrimento. Já vi homens que chegaram derrotados ao meu consultório voltarem meses depois com brilho nos olhos e firmeza na voz, agradecendo não apenas por urinarem melhor, mas por sentirem que a vida havia retornado. E agora, esse mesmo caminho está diante de você. Cabe a cada um decidir se continua acreditando que o envelhecimento é uma sentença ou se escolhe enxergar nele uma nova oportunidade, a de cuidar de si, de recuperar o que parecia perdido, de viver com autonomia e dignidade. Se essa mensagem fez sentido, inscreva-se e acompanhe as próximas orientações, porque conhecimento só tem poder